Olá pessoal, neste vídeo veremos como criar um objeto com um aspecto abstrato, como se fossem vários tentáculos, usando poucos recursos no Blender, mais ou menos parecido com isso aqui que eu vou mostrar a vocês. A priori parece algo muito complexo, mas veremos como isso é prático e simples. Inclusive podemos utilizar o recurso também de partículas para gerar esse mesmo tipo de efeito. Nós vamos inicialmente apagar o cubo e vamos adicionar na área curva aqui, que pode ser uma curva Bezier. Eu vou arrastar aqui o gizmo e vamos deixar o objeto nessa forma. Para eu poder ver esse fundo aqui e poder ver o nosso objeto, eu vou aqui em Viewport Shade e vou usar a Viewport com um tom um pouco mais claro, para ficar fácil. Agora eu vou entrar no modo Edit Mode com a curva selecionada. Veja que ela é formada de dois segmentos. Vou ativar o Move e esse segmento que está aqui no lado esquerdo, eu vou fazer com que ele encoste bem aqui no meio. Então eu vou puxar o transformador, Move, fazendo com que esse segmento dele fique aqui, encostando no centro. Vou usar a tecla A para selecionar. Aqui agora eu venho nas propriedades que estão à direita, eu vou clicar na propriedade de curvas, que é esse ícone aqui, com dois pontinhos e um tracejado curvo. Vamos abrir a propriedade chamada Geometria. Vamos correr com Scroll e nela existe aqui uma opção chamada Bevel, que é o chanfro. Vamos aumentar esse Depth, deixá-la aqui em 0.28. E agora eu vou usar um recurso aqui, clicando nesse ponto de segmento que está aqui à direita. Usando o Alt S, eu consigo fazer a escala desse ponto de segmento. Só que eu vou usar o 0 para poder fazer essa ponta, como vocês estão vendo. No segmento que está à esquerda, vou selecioná-lo com o botão esquerdo e vou usar outro recurso, que é o Tilt, usando o atalho Ctrl T. Aqui agora eu posso movimentar contorcendo a malha para gerar um efeito como esse que nós estamos vendo aí. Aí vocês usam da melhor forma possível, tá? Produzido aqui o nosso objeto curva, nós vamos precisar fazer algo interessante nele, que é a transformação dele em malha. Então eu posso simplesmente usar aqui o Convert para Mesh, ele deixa de ser curva, como vocês podem ver aqui, e passa a ser o ícone de objeto malha. Para poder fazer parte do nosso experimento, nós vamos acrescentar na área aqui uma Mesh Icosphere. E nós vamos precisar parentear esse objeto que nós criamos com a Icosphere. Então selecionamos ele primeiro, apertamos o Shift, com ele pressionado, clicamos com o botão esquerdo no segundo objeto, que vai ser a Icosphere. Agora, para fazer o Parent, vamos usar o atalho Ctrl P e usamos a opção Object. Olhem lá na Outline que os dois objetos são individuais. Quando eu clico o Object aqui, o objeto Bezier some e vem para dentro da Icosphere. Então vocês vão ver ele aqui dentro, porque ele foi parenteado com a Icosphere. Agora, como é que eu consigo gerar o efeito? Bem, eu vou fazer o seguinte. É necessário que eu faça uma rotação aqui no objeto tentacular, que vocês podem criar da melhor forma que vocês quiserem. Vou usar aqui um RY90 para deixá-lo em pé. E vou usar aqui o Ctrl A para aplicar a rotação à escala. Com isso eu reseto as transformações que eu fiz de rotação e escala no objeto. Pronto, agora eu seleciono o objeto Icosphere e venho aqui nessa opção denominada Object Property. Aqui eu vou buscar uma guia chamada Instance, que são as instâncias, e vou usar a opção Faces. Vejam que aquelas faces vão ser preenchidas com os tentáculos que nós criamos aí no efeito. Eu posso, nesse caso, selecionar o tentáculo como abrindo aqui a Icosphere. Na Outline eu seleciono apenas o Bezier, que é o objeto principal. Posso dar um S de escala para diminuir. Veja que eu consigo fazer uma condição melhor aqui. E se eu quiser aumentar esse número de tentáculos, eu seleciono a Icosphere e aplico nela o Subdivision Surface. Eu aumento o número de tentáculos e aqui eu posso, se quiser, com a quantidade de subdivisões, fazer uma formatação com um efeito interessante do objeto, fazendo esse recurso aqui na malha, através de instâncias e de alguns poucos recursos na curva. E posso
Nesse caso também, como eu estou usando a vista em modo sólido, só para dar um efeito visual, usar um experimento usando o Match Cap aqui, ó, com um efeito tentacular que vocês podem criar à vontade aí na área de trabalho. Então, qualquer variação que vocês usarem aqui vai dar um efeito legal na forma. E eu posso colocar um fundo aqui com um tom diferenciado, clicar em Show Overlays para tirar o que está no fundo, clicar aqui, ó, no Show Gizmo para tirar o gizmo aqui da direita e temos aí o nosso objeto de forma simples e prática. É evidente que esse tentáculo vocês podem variar da melhor forma possível para ter efeitos distintos junto à área. E aqui, quiserem um Match Cap melhor, que dê uma condição melhor de enxergar, vocês podem fazer aí, ó, o uso do recurso para alguma coisa que vocês pretendam no projeto de vocês. Fica essa ideia, bom proveito, até o próximo tutorial.